Michael de Montaigne, um nobre francês do século XVI, viveu em uma época turbulenta. O mundo ao seu redor estava mergulhado em guerras religiosas, intrigas políticas e incertezas constantes. Ele, no entanto, tomou um caminho diferente da maioria. Ao invés de se envolver em disputas de poder ou buscar reconhecimento, Montaigne se retirou para uma torre em sua propriedade, cercada por livros, e se dedicou a uma única missão: entender a si mesmo e a natureza humana. O resultado desse isolamento foi uma das filosofias mais poderosas e libertadoras que já existiu. Quando você para de se importar tanto, os resultados vêm naturalmente. Mas antes de prosseguirmos, é importante esclarecer o que Montaigne queria dizer com isso. Afinal, não se importar não significa ser negligente, preguiçoso ou apático. O que ele propunha era uma libertação da obsessão pelo controle, da necessidade de aprovação e do medo paralisante do fracasso. Porque, ironicamente, quanto mais nos preocupamos e nos esforçamos a obter algo a qualquer custo, mais nos distanciamos desse objetivo. Pense em um momento da sua vida em que você quis tanto algo que acabou sabotando a si mesmo. Talvez tenha sido em um relacionamento onde a insegurança fez você se afastar da outra pessoa, ou no trabalho, onde o medo de errar impede você de arriscar uma ideia inovadora. Esse é exatamente o paradoxo que Montaigne concorda. A busca desesperada pelo controle nos torna escravo da ansiedade, e essa ansiedade mina a nossa capacidade de agir com naturalidade e eficiência. Montaigne não foi o único a perceber essa verdade. Na filosofia oriental, o conceito de Wu-Wei, no taoísmo, ensina algo semelhante. Wu-Wei pode ser traduzido como ação sem esforço, ou seja, um estado onde as coisas fluem naturalmente, sem resistência ou ansiedade. Os mestres taoístas acreditavam que quando tentamos controlar tudo rigidamente, bloqueamos o fluxo natural da vida. E esse é um dos grandes problemas do mundo moderno. Estamos sempre tentando forçar as coisas, forçar o sucesso, forçar os relacionamentos, forçar a felicidade. Mas quanto mais forçamos, mais nos frustramos. Um exemplo prático disso está no esporte. Imagine um jogador de futebol que entra em campo obcecado com a ideia de fazer o gol perfeito. Ele pensa demais, se preocupa com cada passo e no final seu desempenho é travado pela pressão. Agora pense em outro jogador que treinou bem, confia em suas habilidades e apenas joga. Ele não está ignorando o jogo e nem sendo displicente, mas sua mente está leve, solta. Esse jogador tem muito mais chances de marcar um gol porque não está carregando o peso da expectativa excessiva. Montaigne aplicou essa consideração em todas as áreas da sua vida. Ele viu que grande parte do sofrimento humano vem das expectativas irreais. Criamos ilusões sobre como as coisas deveriam ser e quando a realidade não corresponde, nos frustramos. Ele nos ensina que o segredo para uma vida mais plena é acessível. Não é acessível à mediocridade ou à falta de esforço, mas é acessível às coisas que simplesmente estão sob nosso controle. Esse pensamento encontra eco no estoicismo, especialmente na filosofia de Sêneca e Epicteto. Os estoicos diziam que não devemos nos apegar ao que está fora do nosso alcance. Se algo depende exclusivamente de nós, devemos nos empenhar. Mas se algo depende de fatores externos, não devemos nos desesperar. Essa distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar é essencial para alcançar a paz e a eficiência. Montaigne, como um verdadeiro humanista, testa essas ideias em sua própria vida. Ele não era um teórico distante da realidade. Ao longo dos anos, houve perdas pessoais, doenças e caos político ao seu redor. Mas, em vez de se afundar na angústia, escolheu observar e aprender. Ele entendeu que a vida é feita de incertezas e que lutar contra isso era uma batalha perdida.
Agora pense em como isso se aplica ao mundo moderno. Vivemos em uma era onde somos constantemente pressionados a performar. Se você está trabalhando em um escritório, sente a pressão de entregar mais e mais. Se está nas redes sociais, há uma cobrança para sempre ser interessante, engajado, bem-sucedido. Se você está em um relacionamento, pode sentir a necessidade de se encaixar em padrões irreais de romantismo e felicidade. Mas Mountain se oferece como um antídoto. Relaxe, faça o que precisa ser feito, mas sem a ânsia de controlar cada variável. Isso não significa ser indiferente, significa confiar no processo. Significa que você deve estudar para uma prova sem desespero, treinar para um desafio sem obsessão, se esforçar em um projeto sem permitir que o medo do fracasso te paralise. Grandes empreendedores entendem isso de uma forma intuitiva. Muitas startups falham porque seus fundadores têm medo de errar e passam tempo demais sem nunca agir. Enquanto isso, outros lançam produtos imperfeitos, testados e ajustados, e no final, vencem. A mesma coisa acontece na nossa vida pessoal. Eu tenho certeza que você já se deparou com pessoas que você julgava ser menos inteligente que você, ter menos capacidade do que você, e mesmo assim alcançaram o sucesso porque simplesmente tomaram a iniciativa de agir sem ficar se preocupando muito com o que daria certo, o que daria errado ou ficar planejando demais. Outro grande exemplo desse princípio pode ser encontrado na arte. Muitos escritores e músicos falam sobre o momento em que deixaram de tentar desesperadamente criar algo perfeito e, ironicamente, foi aí que produziram suas melhores obras. A criatividade flui quando a mente está livre da pressão. E para aqueles que ainda duvidam, podemos trazer um exemplo histórico e impactante: a Guerra dos 6 Dias. Quando Israel foi atacado em 1967, muitos esperavam que o país fosse derrotado rapidamente. A pressão era imensa, uma ameaça existente por todos os lados, mas o exército israelense não tinha escolha. Não houve tempo para hesitação, não havia opção de não lutar com tudo o que tinha. E justamente porque não havia espaço para dúvida ou medo, eles agiram com uma eficiência impressionante e venceram uma guerra em menos de uma semana. Será que você não está tão obcecado pelo futuro que esquece de agir no presente? Mountain nos ensina que os resultados surgem quando paramos de nos preocupar com o que acontece e apenas fazemos o que precisa ser feito. Então, na próxima vez que você sentir que está travado, respire fundo, tire o peso das obrigações emocionais e apenas siga em frente, porque no final a vida flui melhor quando não tentamos controlar tudo o tempo todo. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um prazer receber você aqui em Nova Alexandria e até o nosso próximo encontro.